Olá, meu querido irmão, minha irmã. É bom ter mais esta oportunidade para compartilharmos juntos aí a palavra do Senhor em torno desse tema, a escatologia ou a reflexão sobre o final dos tempos. Você percebe que eu estou num outro lugar, eu não estou na minha casa, eu estou numa cidade do interior do Rio de Janeiro, na cidade de Barra Mansa, na casa de alguns irmãos que me hospedam gentilmente neste final de semana, em função de uma conferência que estou fazendo aqui nesta cidade. Nós estamos fazendo conferência em Barra Mansa, então estou hospedado na casa desses queridos irmãos, o irmão Hélio e a sua esposa. E, em função disso, eu estou aqui, né, no jardim deles para conversar com você, tá? Então, o cenário é diferente, mas a nossa temática é a mesma. A temática não mudou, e a temática é o Apocalipse e a escatologia. Nós começamos isso na semana passada, nós iniciamos, inclusive, esta série de slides para afirmar, trabalhar a temática do Apocalipse e da escatologia, e é isso que vamos fazer, tá? Eu leio aqui um pequeno trecho do Apocalipse, logo depois eu vou desenvolver com vocês esta série de slides que vão me ajudar aí a resumir o que eu preciso falar para você a respeito do Apocalipse de João, tá? Eu leio aqui o Apocalipse capítulo 4 para início de nossa reflexão. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. E esse que se acha sentado no trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e à pedra de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há 24 outros tronos, e assentados nestes tronos 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 espíritos de Deus. Há diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro semelhante ao homem e o quarto semelhante à águia que voa. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso nem de dia nem de noite, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E quando estes seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, aí sim, agora no último versículo: Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Veja que, quando olhamos para um texto como esse, imediatamente percebemos que ele não é como os demais textos da Bíblia. Você deve saber, eu acho que já cheguei a falar isso com você aqui em algum momento, a Bíblia não é um livro, é uma biblioteca. Ela tem uma série de livros e eles não são necessariamente iguais na forma, não tem conteúdo necessariamente semelhante, os conteúdos divergem no sentido de que um apresenta um hino, outro apresenta uma oração, outro apresenta história, outro apresenta evangelho, e este aqui apresenta visão. Então é um relato visionário. Os livros foram escritos em épocas diferentes, por autores diferentes, durante um longo período de tempo. Então não é um livro, é uma biblioteca. E nós precisamos entender como ler cada um destes livros. E é por isso que eu quero chamar sua atenção aqui agora para o Apocalipse de João. Nossa estratégia aqui será uma aproximação. Vamos chamar de introdução ao Apocalipse de João. E vamos chamar de introdução por quê? Porque o Apocalipse talvez seja um dos livros mais difíceis da Escritura Sagrada. É tão difícil que algumas pessoas simplesmente não conseguem ler o Apocalipse.
Eu já conheço pessoas já confidenciaram para mim, que elas leem a Bíblia de Gênesis 1:1 até Apocalipse, capítulo 3. Quando chegam no capítulo 3 e se deparam com esse 4 aqui, elas nem continuam. Elas voltam para Gênesis 1 novamente. Ou seja, ela faz a leitura da Bíblia toda, de Gênesis 1:1 até Apocalipse 3. Porque do 4 para frente ela entende que não consegue ler, porque não consegue entender. Tem gente que tem medo do Apocalipse. Tem gente que não gosta do Apocalipse. E, nesse caso, não temos esse tipo de privilégio, porque o livro está na Bíblia. E, estando na Bíblia, eu não tenho o privilégio de dizer não gosto. Se está na Bíblia, eu preciso gostar. É demanda. Demanda por quê? Porque é a palavra de Deus para nós. E nós não temos, nesse caso, aí, esse privilégio para dizer, não, esse negócio eu não gosto, aquele eu gosto, eu vou ler só o Salmo 23. Não, esquece isso. A palavra nos orienta a ler toda a Escritura. E toda a Escritura contempla o Apocalipse de João. Sem essa de ler apenas as partes mais fáceis da Bíblia. Nós não lemos apenas as partes mais fáceis, nós lemos todas elas. E, neste caso, quando o assunto é alimento espiritual, nós também precisamos ter em mente que o alimento espiritual mais complexo é igual ao alimento espiritual mais acessível. Ambos são alimento espiritual, para fases diferentes da nossa caminhada cristã. É igual a comida que você come no dia a dia. Tem comida mais fácil, comida mais difícil, mais fácil para preparar, mais difícil para preparar, mais fácil para comer, mais difícil para comer, mas todas elas, de alguma maneira, colocam para dentro do seu corpo algum tipo de alimento que você precisa, alguma substância, alguma proteína ou alguma outra coisa que você necessita. Neste sentido, a Bíblia é inteira a palavra do Senhor, e livros os mais diferentes são alimento espiritual para você, inclusive este aqui, o Apocalipse de João. Eu separei para você 7 chaves de leitura do Apocalipse de João. 7 sugestões, orientações, aspectos introdutórios que vão te ajudar aí a ler o Apocalipse. Mas nenhuma chave dessa fará a menor diferença se você não ler o Apocalipse. Se você não ler, não vai adiantar nada. Só assistir essas minhas falas sobre o livro não adianta muita coisa. É preciso que você pare e leia os 22 capítulos do Apocalipse. Então, a primeira chave de leitura que eu quero passar para você é o contexto. Nós precisamos ter em mente algumas informações contextuais para compreender qualquer livro da Bíblia. Isso vale para qualquer livro. Pega uma carta que Paulo escreveu, por exemplo, a carta que Paulo escreveu para Filemon. Quem foi Paulo? Para quem? Filemon. Quem era Filemon? Um líder de uma igreja que estava lá na cidade de Éfeso, que tinha um escravo que fugiu. E esse escravo fugitivo chamava Onésimo. O Onésimo se converteu. O Paulo evangelizou o Onésimo, quer mandar o Onésimo de volta. Então ele escreve a carta. A carta é para orientar o Filemon como ele vai receber o Onésimo de volta agora convertido. Então quem escreveu? Para quem escreveu? Quando ele escreveu? E por que ele escreveu? Tudo isso ajuda você a ler a cartinha a Filemon. Se você parar e ler a carta a Filemon, se você não sabe as respostas para a pergunta quem, para quem, quando e por quê, essas 4 perguntinhas essenciais, simplesmente fica difícil entender a carta. Quem é esse aqui? Que tal de Onésimo é esse? O que ele está fazendo nesse texto? Por que o Paulo manda um escravo de volta para o senhor dele? E Paulo está sendo aí uma espécie de amigo do senhor de escravos? Ele está apoiando a escravidão? Que tipo de carta é essa que está na Bíblia? Se você não entender estes aspectos, você não entende a carta. E essas perguntas valem para todos os livros da Bíblia, mas Apocalipse depende muito dessas questões. Quem escreveu Apocalipse? Uma figura de nome João. João, ele está exilado lá na ilha de Patmos, depois de passar um tempo pastoreando as igrejas da Ásia, da província romana da Ásia, e ele é uma espécie de pastor ambulante, porque ele vai em uma, vai em outra, e ele é líder espiritual destas 7 igrejas, mas existem outros líderes espirituais nestas 7 igrejas, e aí há um conflito entre estes líderes espirituais, também há conflitos com a sociedade romana, há conflitos com a sinagoga, em especial de 2 igrejas dessas, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, ou seja, todos esses aspectos nos ajudam a compreender o Apocalipse de João. Quem ele escreve? Quem é que está escrevendo aqui, na verdade? É o João. Para quem ele está escrevendo? Para 7 igrejas que estão lá na Ásia. Quando ele escreve? Final do 1º século, em meados de 90 até 95, porque, segundo os historiadores, o pessoal que trabalha o Apocalipse, esse texto foi escrito um pouco antes da morte do Domiciano, e Domiciano morreu na segunda metade do ano de 96.
E por que ele escreve? E o texto bíblico já nos alerta, já nos orienta. Ele escreve com dois motivos muito básicos. Ele escreve para exortar os crentes que estão vacilando, e ele escreve para confortar os crentes que estão sofrendo. Exortar alguns, confortar outros. Então o texto tem muito de exortação e tem muito de conforto. Esses dois aspectos têm que estar em nossa mente quando você estiver se perguntando por que João escreveu isso. Para confortar alguns e para exortar a outros. Então essas 4 questões nos ajudam a entender aspectos do livro. São questões históricas e elas são importantes para compreender esta obra. A segunda chave de leitura é o conteúdo. Nós precisamos entender um pouquinho de o que está dentro, o que está dentro do livro do Apocalipse. O que está acontecendo aqui dentro? Esse livro trata de quê? Afinal de contas, quando alguém chega para você e te entrega um livro para dizer o seguinte, olha só, leia esse livro, eu gostei demais de ler. Você pergunta, é sobre o que o livro? Essa pergunta é interessante porque por meio da resposta você pode se sentir com vontade de ler o texto ou então desinteressado em ler o texto. A pergunta sobre o que o livro tem a ver com o conteúdo. O livro trata de quê? Ele está escrevendo sobre o quê? Então a pergunta sobre o conteúdo do Apocalipse precisa ser respondida. E a resposta que nós damos para essa pergunta está bem no iniciozinho do Apocalipse. Capítulo 1 do Apocalipse, o primeiro versículo dele, aparece aqui, eu coloquei na tela para você. Ele diz o seguinte, revelação de Jesus Cristo. No texto original, em grego, é Apocalipsis tu Iesu Christu. Revelação de Jesus Cristo. Revelação que Deus lhe deu para mostrar as coisas aos seus servos. Coisas essas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, as entregou. É isso. Este é o texto que resume o conteúdo do livro. O que é o livro? Revelação de Jesus Cristo. Sobre o que ele fala? Sobre Jesus Cristo. Qual é o tema do debate? É Jesus Cristo. Jesus é o tema, o assunto, o motivo, a razão de ser, o conteúdo do Apocalipse de João. Revelação de Jesus. Não é revelação de nenhuma outra coisa. Ele quer revelar Jesus. E se você ler o Apocalipse e não enxergar isso, que ele quer revelar Jesus, revelar aspectos de Jesus que talvez a gente não tenha percebido ainda, elementos na pessoa de Jesus, que a gente ainda não compreendeu claramente. Se você ler o livro e não perceber isso, e se você ficar perdido em outras coisas, você não se aproveitou do livro, porque o que o livro quer te entregar é revelação de Jesus Cristo. Eu quero mostrar para vocês quem é Jesus, quem ele é, onde ele está agora, o que ele está fazendo, o que ele vai fazer. É isso que eu vou entregar para vocês, e é isso que é o livro do Apocalipse de João. Revelação de Jesus Cristo. É isso. A terceira chave de leitura é a estrutura. E essa chave é de grande importância. Talvez eu devesse começar com ela, mas eu não poderia começar com ela porque a questão do conteúdo e do contexto, para mim, deve vir na frente. Mas eu preciso ter em mente a estrutura da revelação. Se o livro quer me revelar Jesus, como ele vai me revelar? Como ele vai me entregar esta revelação? Quando eu compreendo a estrutura do Apocalipse, o Apocalipse fica mais fácil para mim. Se eu me perder no meio dos detalhes do livro, eu não vou entender o livro. Porque o livro tem realmente muitos detalhes que podem desnortear o leitor. O livro tem uma quantidade enorme de detalhes. Quando ele vai descrever as taças, as trombetas, quando ele vai descrever as bestas, o livro tem um monte de detalhes. Na hora de descrever as bestas, ele descreve os chifres das bestas, ele tem detalhes demais. E aí, quando você pega um texto cheio de detalhes, com tantos detalhes, se você não tem uma ideia do todo, se você não tem ideia de como a revelação se processa, você pode se perder. Então, a minha sugestão para você é acompanhar o Apocalipse seguindo a estrutura do Apocalipse. Evita muito ler o Apocalipse amparado, por exemplo, nos versículos. Um versículo hoje, outro versículo amanhã. Isso não vai dar para você acesso ao conteúdo do livro. Ler versículo por versículo, no caso do Apocalipse, é uma leitura equivocada, porque desta forma você não apenas não entende, como não vai conseguir alcançar o todo do livro, né? É sempre fragmento por fragmento. É como se você estivesse se aproximando demais de uma tela e está tão perto dela que você não consegue enxergar a pintura.
Então, ler versículo por versículo é um equívoco. E até ler capítulo por capítulo. Porque o livro, quando ele nasceu, eu quero que você entenda isso. Quando o Apocalipse nasceu, ele não estava dividido nem em capítulo e nem em versículo. Nós dividimos hoje o livro em capítulo e versículo por uma questão pedagógica. E as divisões em capítulo e versículo são todas da Idade Média. As divisões em capítulo surgiram primeiro lá pelo século XIII, e as divisões de versículos 200 anos depois. Ou seja, 1000 anos depois do Apocalipse é que alguém resolveu dividir o livro em capítulo e depois mais um pouquinho em versículo. Então, o livro não nasceu dividido desta forma como você encontra. Então, quando você vai ler o livro e começa a ler o livro assim, capítulo 1 hoje, capítulo 2 amanhã, capítulo 3 amanhã, você não está seguindo o esquema que João queria que você seguisse quando você acessa o Apocalipse de João. E eu queria que você seguisse um esquema que foi idealizado pelo seu próprio autor. Outros esquemas podem desnortear a leitura. Então, nesse sentido, a minha sugestão para você é tentar acompanhar a lógica do livro, né? O esquema estrutural deixado pelo próprio João no livro dele. E ele deixou uma série de marcas no livro dele que servem para nós como um roteiro de leitura. Minha sugestão para você, então, é ler o livro seguindo esse esquema. Primeiro esquema, 7 cartas. São 3 no final, né? Eu posso até antecipar para você. São 3 sessões. 3 grandes sessões. Tente ler as sessões e, dentro delas, seguindo a estrutura de cada sessão. A primeira talvez seja uma das mais fáceis de acompanhar. Por quê? Porque a sessão número 1, que é a sessão das 7 cartas, ela tem apenas 3 capítulos. O capítulo 1 é a apresentação do Filho do Homem, Jesus Cristo. O capítulo 2 e o capítulo 3 são 7 cartas para 7 igrejas. E assim você pode ler o capítulo 1 realmente num dia, que é a apresentação do Filho do Homem, e depois, carta por carta, uma por uma. Não acompanha a leitura de capítulo por capítulo, não. Você vai acompanhar a leitura de carta por carta. Primeiro a de Éfeso, depois a de Esmirna, depois a de Pérgamo, depois a de Tiatira, e assim até a carta de Filadélfia. Perdão, de Laodiceia, que é a última delas. Você, lendo o Apocalipse nesta estrutura, você foge da divisão de versículos e capítulos. Lembrando mais uma vez, capítulo 1 é a apresentação do Filho do Homem, e depois, daí para frente, até o final do 3, é ler carta por carta. Se você não quer ler os 3 capítulos num dia só, o ideal seria você ler a sessão inteira. Mas se você não quer ler a sessão inteira, quer ler em pedaços menores, então faça isso. Depois de ler o Filho do Homem, no capítulo 1, você vai ler carta por carta, uma por uma, com tranquilidade e sem pressa. Primeiro de Éfeso, depois de Esmirna, depois de Pérgamo, carta por carta. Aí fechou a sessão das 7 cartas para 7 igrejas. Aí nós vamos entrar para a sessão número 2. São 3 sessões. Sessão número 1, as 7 cartas para as 7 igrejas. Aí vem a sessão número 2. A sessão número 2 é a sessão dos 7 selos. 7 selos. Eu chamo a sessão de 7 selos, essa sessão de 7 selos, porque ela é realmente a sessão dos 7 selos. Tem mais coisa aqui dentro além dos 7 selos, pastor? Tem, mas ela é a sessão dos 7 selos. Ela começa no capítulo 4, apresentando o trono de Deus e respondendo a pergunta por que Deus deve ser adorado. Depois entra o capítulo 5, com a pergunta quem é o Cordeiro e por que ele deve ser adorado. E daí em diante, o que nós temos? Os 7 selos. Do capítulo 6 em diante, os 7 selos. Então, a sessão inteira, que começa no capítulo 4 e vai até o capítulo 11, é a sessão dos 7 selos. Você poderia ler a sessão inteira de uma sentada só, mas se você quer ler a sessão em blocos menores, minha sugestão para você seria ler o capítulo 4 no momento, depois ler o capítulo 5. Depois você vai ler os selos, a seguinte ordem, você lê os 6 primeiros selos, né? Que é o capítulo 6 do Apocalipse, os 6 primeiros selos. Depois você vai ler o capítulo 7 do Apocalipse, que é a descrição de 144 mil pessoas na terra e mais uma multidão no céu. Em seguida, você vai ler as 6 trombetas. Depois de ler as 6 trombetas, você vai entrar no capítulo 10º, que é uma série de pequenas visões que eu chamo de interlúdio, antes da 7ª trombeta. A visão do rolo sendo comido por João, a visão do templo sendo medido e a visão das 2 testemunhas. E, por fim, você termina a leitura lendo a 7ª trombeta. Essa seria a sugestão de leitura, fugindo de capítulo e versículo. Você seguiria esse esquema para você acompanhar
a revelação de João, a revelação dos 7 selos. E os 7 selos querem revelar o quê? Querem revelar a forma como o Cordeiro implementa o seu reino e o seu governo. É isso que você encontra na revelação dos 7 selos. Mas e as trombetas? Não tem trombeta aqui também? Tem, mas as trombetas fazem parte dos selos. Se você perceber com calma, quando ele descreve o 7º selo, logo após ele dizer o 7º selo foi rompido, o que é que tem dentro do 7º selo? O que tem dentro do 7º selo é 7 trombetas. E daí em diante ele vai revelar trombeta 1, trombeta 2, trombeta 3, até a 7ª trombeta. Então, são 7 selos sim, porque dentro do 7º selo nós encontramos 7 trombetas. E aí a sessão inteira é a sessão dos 7 selos. E por fim a sessão número 3. Então, são 3 sessões, a primeira sessão é a sessão das 7 cartas, a segunda sessão é a sessão dos 7 selos, e a terceira sessão é a sessão das 7 taças. Tem outras coisas dentro dessa sessão, além das 7 taças? Tem. Mas o ápice desta sessão, o elemento central nuclear desta sessão, é a série que nós chamamos de 7 taças, e elas são preludiadas a partir do capítulo 12, e após as 7 taças nós vemos então a intervenção de Deus no final dos tempos. As taças funcionam como a descrição da intervenção final de Deus, e desta forma elas formam o ápice desta sessão. Mas a sessão começa onde? No capítulo 12 do Apocalipse. Do capítulo 12 até o capítulo 22, o que nós temos é uma longa sessão, a chamada sessão das 7 taças, ou a sessão do conflito. Alguns chamam de sessão do conflito entre o Cordeiro e o Dragão, né? Dá para chamar assim também, mas ela começa no capítulo 12. No capítulo 12 nós temos aí a revelação da mulher e o dragão, depois do capítulo 13, a aparição das 2 bestas, a besta do mar e a besta da terra. Depois entramos no capítulo 14 e o 15, que é o surgimento das 7 taças, né? A irrupção das 7 taças, a preparação para as 7 taças, poderíamos chamar assim, que fica melhor. E a partir, então, do capítulo 15, do finalzinho do 15, do 16 em diante, o que nós temos é uma sucessão de taças, a chamada 7 taças. E essas 7 taças são derramadas, então, desde o 16 até o 19. No capítulo 19, nós vemos a aparição de Jesus no céu, na forma de um cavaleiro branco. Capítulo 19, a volta de Jesus. E aí, quando Jesus volta, o texto descreve no capítulo 20 a passagem do reino milenar, depois vem o juízo final e a Nova Jerusalém. Então, esses elementos que eu coloquei na tela para você poderiam nortear a sua leitura desta sessão. Como sugeri anteriormente, foge dos capítulos e versículos. Você lê primeiro a história da mulher e o dragão, no capítulo 12, depois lê a história das 2 bestas, no capítulo 13, depois lê o capítulo 14 e o capítulo 15 juntos, os dois deveriam ser lidos juntos, o 14 e o 15. Em seguida, você leria o 16, 17, 18, até a volta de Jesus, que é na metade do 19. E aí você leu aí as taças inteiras. E quando você parar na volta de Jesus, espere um pouquinho para você ler com tranquilidade e sem pressa a descrição que o Apocalipse faz da volta de Jesus na forma de um cavaleiro sobre um cavalo branco. Lê com calma, lê devagar, sem pressa. E aí você tem a volta de Jesus, você tem aí a descrição do milênio, e em seguida você tem o juízo final. Se você ler a descrição da volta de Jesus e o milênio juntos, está ótimo, pode parar por aí. Em seguida você vai ler o juízo final e a Nova Jerusalém, porque aí o que você vai ler é o capítulo 21 e o capítulo 22. Sendo assim, você está diante de uma sugestão de leitura do Apocalipse de João, por meio da estrutura que o texto nos entrega e nos oferece, em vez de ler versículo por versículo, capítulo por capítulo, porque eu acho que essas leituras, versículo por versículo, capítulo por capítulo, não te ajudam, elas, na verdade, desnorteiam mais do que te entregam a informação. Após esta chave de leitura, vem uma outra, e esta outra eu vou chamar de o gênero. Esta 4ª chave de leitura é uma reflexão sobre o gênero do Apocalipse de João. Que livro é esse? Que tipo de livro é esse? Logo você percebe o seguinte, já disse bem no iniciozinho dessa fala, a Bíblia não tem um livro só, tem um monte. E eles, escritos por autores diferentes, têm formatos diferentes. Né? Tem formas de falar diferentes, jeito de falar diferente. O Evangelho não é literariamente igual a uma epístola. São formas distintas de se expressar, de se comunicar, propósitos diferentes.
Então, você tem na composição de um gênero questões ligadas ao conteúdo do gênero, questões ligadas à forma como o texto quer comunicar a sua mensagem, o formato do texto, né? E também o propósito, a função do texto. Isso tudo colabora para compor aí um gênero literário, que é um conjunto de livros que se parecem. Quando um livro é entendido parte de um gênero, ele, na verdade, está sendo inserido numa certa tradição literária. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia, e eu acho que, nesse caso, isso é chover no molhado. Você sabe, Mateus, Marcos, Lucas e João se parecem. São os evangelhos. Você não tem nenhum outro evangelho na Bíblia. Apesar de você saber que, no mundo antigo, existiram também evangelhos apócrifos, como o evangelho de Tomé, evangelho de Bartolomeu e outros evangelhos do mundo antigo que são chamados evangelhos apócrifos. Mas evangelhos na Bíblia, você tem 4 que se parecem. Você pode ler os 4 em conjunto. E as mesmas estratégias hermenêuticas que você usa para ler Mateus, você pode usar para ler o Marcos. Por quê? Porque são de um mesmo gênero literário. Mas você não lê uma epístola como você lê um evangelho. Você não lê uma epístola paulina como você lê um salmo, por exemplo. O Salmo 23, o Salmo 117. Você não lê um salmo como você lê uma profecia de Isaías. Você não lê uma profecia como você lê a lei de Levítico. São formatos diferentes de texto que pedem estratégias hermenêuticas diferentes. E aí, nesse caso, eu chego aí à reflexão com você de que Apocalipse também é um gênero literário. Há uma forma de escrever Apocalipse, como há uma forma de escrever carta, como há uma forma de escrever evangelho. Há uma forma. Se nós estivéssemos nos dias de hoje, aqui, imagina você e eu aqui sentados aqui numa mesa e alguém dissesse para nós assim, escreva aí. Aí você pergunta, você quer que eu escreva em que estilo? Estilo crônica? Estilo poesia? Você quer que eu escreva um artigo de jornal? Você quer que escreva o quê? Um editorial de boletim? Você quer que eu escreva... o que você quer que eu escreva? É um roteiro de televisão? Cada tipo de texto pede um formato diferente. E é isso que eu estou dizendo para você. Linguagem é diferente, o uso dos instrumentos da comunicação também diverge dependendo do tipo de texto. Muda tudo. Muda tudo. Né? Então, nesse caso, quando você encontra um Apocalipse na Bíblia, eu preciso que você lembre que ele é igual a outros Apocalipses. Aí você vai me dizer assim, mas pastor, só tem um. Não, na Bíblia tem 2 Apocalipses. 2. Um no Novo Testamento e um no Antigo Testamento. Então, João não está sozinho. Na Bíblia temos 2. Tem 4 evangelhos, mas tem 2 apocalipses. Quais são os 2 apocalipses? Daniel, da metade de Daniel para frente, é Apocalipse. E o Apocalipse de João. Então, nós temos 2 apocalipses na Bíblia. E você percebe logo que os 2 se parecem. E ele se distingue de tudo mais dentro da Bíblia enquanto texto, enquanto gênero literário. Fora da Bíblia, nós temos outros gêneros literários também. Perdão, outros apocalipses também. Fora da Bíblia, nós temos vários outros apocalipses. E eu poderia citar para você aqui apocalipses que não estão na Bíblia, são apocalipses não canônicos, que os judeus liam e conheciam bastante, como, por exemplo, o livro de 1 Enoque. Um apocalipse muito conhecido da antiguidade. Já tinha 200 anos quando Jesus nasceu, esse apocalipse. Quando João escreveu esse livro, já tinha 300 anos esse Apocalipse, e todo mundo lia, conhecia o Apocalipse chamado Livro de Enoque. Existem outros Apocalipses, como, por exemplo, o quarto Esdras, é um Apocalipse. O livro Apocalipse de Baruque, também era um livro interessante, conhecido. Apocalipse de Sofonias, Apocalipse de Elias. Existem diversos outros Apocalipses escritos por judeus, que os judeus liam. E dentre esses todos que eu citei, o mais conhecido deles, até entre os seguidores de Jesus, era o livro de Enoque. Um livro tão conhecido que até foi mencionado no Novo Testamento. Na pequena carta anterior ao Apocalipse, a cartinha de Judas, na última obra antes do Apocalipse, ou seja, o penúltimo livro da Bíblia, o livro de Judas, este autor menciona explicitamente o livro de Enoque. Para você ver como esse Apocalipse era conhecido. E era um enorme Apocalipse. Enoque tem mais de 100 capítulos. Eu vou repetir para você aqui. O livro de Enoque tem mais de 100 capítulos. Apocalipse tem 22, Enoque tem mais de 100. Então eram livros enormes,
que existiam e que o judeu liam, que eram conhecidos e tudo mais. Então, Apocalipse é um gênero, é uma forma de falar. Mas, pastor, por que o livro de João é desse jeito? Não podia ser igual o Paulo? Não, porque o João decidiu escrever um Apocalipse. João está escrevendo aqui uma visão, e um texto apropriado para escrever uma visão é um Apocalipse. São textos que descrevem visões e experiências visionárias que esses autores tiveram. É igual Daniel. É Daniel. Então, a Apocalipse de João é um gênero próprio, um gênero à parte. E aí, justamente porque ele forma um gênero à parte, você tem que ter uma espécie de, pelo menos, noção disso. Pelo menos noção. O ideal seria que você tivesse acesso aos outros apocalipses. E aí sim seria o ideal. Mas eu não acredito que seja imprescindível que você pare agora tudo para ler Enoque para depois voltar para o Apocalipse. Não precisa disso não. Não estou recomendando isso para você, não. Se você tiver disponibilidade, tiver interesse, ok, você pode ler os outros Apocalipses, porque você vai conseguir aí entender as imagens dos Apocalipses, os símbolos dos Apocalipses, as estratégias literárias e narrativas dos Apocalipses. Serve para isso, os outros Apocalipses. Mas tirando Daniel e o Apocalipse de João, eles não fazem parte da Bíblia, são apocalipses apócrifos. O papel deles aqui é nos ajudar a entender o gênero literário e compreender o Apocalipse de João. Tá? Agora, se você realmente não quiser lê-los, você consegue encontrar aí em obras síntese desses livros. Você consegue encontrar descrições dessas obras. E assim, você tem uma ideia geral do que é um Apocalipse. Isso te ajudará a compreender o livro joanino. 4 chaves de leitura já lhe entreguei, agora eu vou passar para a 5ª chave de leitura, e esta 5ª chave de leitura é os personagens da revelação. Quem é que faz as coisas acontecerem aqui dentro? Se o Apocalipse é a revelação e é uma revelação narrativa, de uma visão, de uma experiência visionária que João teve, quem são os personagens dessa história? Já disse para você que é a revelação de Jesus, então Jesus é o personagem número 1, o primeiro deles. Number 1. Jesus, que no Apocalipse aparece de algumas formas. Aparece primeiro como o Filho do Homem, lá no capítulo 1, e lá você vê que João descreve como um ancião, cabelos brancos, com olhos de fogo, com pés de latão, uma espada dentro da boca, com um cinto de ouro. Veja a descrição dele lá como Filho do Homem. É interessantíssima. Capítulo 1. Logo depois, no capítulo 5, aparece Jesus na forma do Cordeiro. E daí em diante, ele vai dominar o livro. Do 5 em diante é o Cordeiro, o grande personagem do livro. Tanto é que Deus o Pai aparece pouco aqui no Apocalipse. O Cordeiro é quem mais aparece no livro. Do capítulo 5 em diante, até a aparição do Cavaleiro Celestial, do Cavaleiro no Cavalo Branco, lá no capítulo 19, o grande personagem do livro é o Cordeiro. Aí chega o capítulo 19, que mostra Jesus na forma do cavaleiro, sobre o cavalo branco. E, por fim, ele é o noivo. É a mesma figura. Jesus é o Filho do Homem, Jesus é o Cordeiro, Jesus é o cavaleiro, Jesus é o noivo. E, paralelo a isso, nós temos quem? Nós temos os seguidores de Jesus. Veja que, paralelo a cada uma destas imagens, o texto nos entrega a descrição dos seguidores de Jesus. Os seguidores de Jesus aqui são chamados de seguidores do Cordeiro, de igreja de Jesus, de noiva de Jesus. Tá? E após isso, o que nós encontramos? Nós encontramos o dragão. O dragão é o adversário, que age no Apocalipse justamente neste papel como adversário. Ele é adversário do Cordeiro, ele é adversário de Jesus no livro, mas como ele não consegue fazer nada com Jesus, não tem poder para enfrentar Jesus, ele vai perseguir a igreja. E aí, para perseguir a igreja, ele levanta as 2 bestas do capítulo 13 do Apocalipse, que são posteriormente as bestas que destroem a prostituta, que aparece lá no capítulo 18 do Apocalipse. Então, são os personagens de oposição. De um lado você tem a noiva, do outro lado você tem aí a prostituta. De um lado você tem os seguidores de Jesus, do outro lado você tem os seguidores do dragão, as bestas. O cordeiro de um lado, o dragão do outro. Estes são os grandes personagens do Apocalipse de João.
Meus queridos, eu vou parar aqui agora, eu vou chamar a Jamile na tela, e eu vou parar exatamente aqui nesta chave de leitura. Ainda faltam alguns para a gente conversar, mas como o pastor Israel tem falado mesmo, né? Não temos que ter ansiedade. Vamos devagar. Já entreguei para os irmãos muita informação. Agora eu vou conversar com a Jamile, ela vai antecipar para nós algumas questões, ela vai trazer aí perguntas que vocês fizeram no chat. Vamos conversar sobre essas perguntas agora, e eu continuo as outras chaves de leitura. Eu entreguei para você 5 chaves de leitura. Faltam 2. São 7. 7 é o número da perfeição, viu, Jamile? 7 chaves. 7 chaves de leitura. Então, na semana que vem, entrega as outras 2 para os irmãos. Que ótimo, pastor. São muitas chaves. Vamos assimilar o conhecimento das 5 primeiro. Então, de perguntas, nós temos 2 da Maria Celeste, por enquanto. Vou colocar aqui na tela para a gente poder dar uma olhada. Professor Valtair, um relato de João é visionário porque ele não tinha palavras para descrever o que via, ou o que ele via foi-lhe mostrado assim mesmo, para que a compreensão ficasse velada. Oi, Celeste. Eu acho que eu preciso trabalhar essa questão da seguinte maneira, Celeste. João viu coisas de uma perspectiva visionária. É uma outra realidade. Mas na hora de você compartilhar isso, as únicas palavras que nós temos são as palavras desta realidade. Né? Então, a gente precisa entender que a outra realidade tem coisas próprias desta outra realidade. O mundo celestial tem coisas próprias do mundo celestial. E como é que nós poderíamos descrever as coisas do mundo celestial? Com as palavras deste mundo. Porque não conhecemos palavras de outra forma para poder comunicar isso. Então, entenda o seguinte, o João foi lá e viu, então é uma experiência visionária, uma experiência espiritual, ele diz várias vezes em espírito, né? Em espírito, no capítulo 4 em especial, né? Ele ouviu uma voz, apareceu uma portinha no céu, e em espírito ele subiu lá, ele está em espírito no céu. Então, em espírito celeste, ele viu aquelas coisas todas. Mas em espírito, ele só vê, né? Em espírito ele não escreve, ninguém escreve em espírito, ninguém pode imaginar o João aqui de olho fechado escrevendo. Não funciona assim. Ninguém escreve de olho fechado. Ele tem que ter escrito depois da revelação em espírito. Então, em espírito ele contempla essas coisas todas, em espírito ele acessa o mundo celestial, em espírito ele vê tudo isso, ele ouve essas coisas todas. Mas depois que a visão termina, ele precisa organizar a visão. E Celeste, ele vai organizar com que palavras a visão? Com as palavras que ele tem, com as palavras que ele possui, com as imagens que ele conhece. Então ele vai usar o acervo que ele conhece, que é o acervo da profecia, é o acervo da literatura apocalíptica, para poder descrever a visão que ele teve. Tá? Então, a forma como ele escreve, Celeste, é parte mesmo, né, do texto, é parte da forma de se escrever um apocalipse. Quando você lê os outros apocalipses, eles usam esta forma de escrever. Se você lê o Daniel, você já percebe que Daniel usa muito animais se levantando do mar, e monstros do caos. Veja, é parte da linguagem. Os apocalipses também usam essa mesma linguagem. As imagens que João usa são imagens de um acervo literário que os leitores dele conheciam, e ele também conhecia, porque ele é um leitor destes textos. Então, nós temos que afirmar aqui 2 coisas. Primeiro, João viu. João foi arrebatado em espírito e viu essas coisas todas. Ótimo. Mas como é que João vai contar o que viu? Com a linguagem que ele possui. Não tem como contar de outro jeito. Como é que ele vai contar de outro jeito, gente? Como é que alguém vai contar com a linguagem que ele não possui? Ele vai contar com a linguagem que ele possui, com o acervo literário que ele possui. Então, ele vai recorrer ao acervo literário que ele conhece e vai compor o livro dele. Então, quando nós lemos o livro do João, nós podemos encontrar antecedentes, Celeste, para a maior parte das imagens que João usa. É verdade. Nós podemos encontrar antecedentes para a maior parte das imagens de João. O candeeiro está lá na profecia do Antigo Testamento. As bestas está lá no livro de Daniel. O dragão está não sei aonde. Você vai encontrar antecedente, Celeste, para cada uma das imagens que João usa. Certo? Então, entenda comigo o seguinte. João viu? Sim, viu.
Na hora de escrever, ele escreveu com a mente que Deus deu a ele, com a inteligência que Deus deu a ele, sob a inspiração do Espírito Santo, para que ele pudesse comunicar usando o acervo literário que ele possui. Tá? Então, para ilustrar isso, eu poderia, por exemplo, pegar aqui com você o capítulo 4 que eu li para a nossa conversa inicial. No capítulo 4, inicialmente, João diz assim, e diante do trono, um mar como de vidro mesclado com fogo. Pensa comigo aqui, minha querida irmã Celeste. O que João viu lá? João viu vidro de verdade? Não, não viu vidro de verdade. Vidro mesclado com fogo, o que é isso? Você percebe que ele está apenas usando uma imagem? Porque era um negócio tão impressionante, tão lindo, tão maravilhoso, que João para quando ele volta, ele está desperto na hora de escrever. João escreveu desperto, João escreve consciente. Ele pega lá o ponteiro, né, porque se escrevia com ponteiro naquela época, ele pega o ponteiro e pega o papiro e diz assim, como é que eu vou registrar aquele negócio lá? Aquela coisa linda e maravilhosa que eu vi lá em volta do trono, como um mar de vidro mesclado com fogo. Pronto, aí ele registra isso. Por quê? Porque desta forma que os autores anteriores registraram em torno do trono de Deus. Você vai encontrar um relato parecido com esse, usando inclusive palavras semelhantes a estas, em outros relatos apocalípticos. Então, nós temos diante de nós um texto visionário que é comunicado de uma forma literária, tá? Com palavras que ele, João, né, entendesse o que estava escrevendo. João estava consciente de tudo que estava dizendo, e os seus leitores entendessem o que ele estava escrevendo. Os leitores entenderam também o que João estava escrevendo. Porque não faz sentido nenhum na minha cabeça, minha querida irmã Celeste, a revelação de um livro que nem o seu próprio autor entende. A revelação de um texto que nem os leitores entendessem. Aí não faz sentido. Se a Bíblia é a palavra de Deus para o povo dele, ele vai entregar uma revelação que nem o seu próprio autor entende, que nem os leitores deste autor vão entender, que a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, que aqueles leitores lá não entenderam, aí não faz sentido. O princípio básico aqui é o Espírito Santo quer alimentar o seu povo. E para alimentar alguém, essa revelação tem que ser compreensível. O livro, então, não é um livro de mistérios escondidos. O livro é um livro de revelação e não de mistério. Não é de mistério escondido. É livro de revelação. Ele quer esclarecer para os seus leitores. E aos leitores que receberam o livro, apesar de a gente não ter nenhum testemunho direto deles à primeira mão, assim, a igreja de Éfeso dizendo, recebi o livro de João e entendi tudo. Minha querida irmã, à luz do princípio de que o Espírito Santo revela e revela direito, para que os seus autores escrevam direito, o que João escreveu, os leitores entenderam. Porque se um leitor bíblico escreveu direito, os leitores desse autor entenderam o que ele escreveu. Então o Apocalipse foi compreendido pelas 7 igrejas da Ásia como ele queria que elas entendessem. O livro, então, não é um livro de segredos escondidos, palavras camufladas, códigos secretos. Isso aí é Código da Vinci, é um outro livro, é uma outra coisa. O Apocalipse é revelação, revelação de Jesus Cristo. E o que nós temos aí é descortinamento. É exatamente isso, querida Celeste. Amém, pastor. Engraçado que surgiram tantas perguntas agora que eu fiquei, como que a gente vai fazer? Mas antes de eu passar para a próxima da Celeste, tem uma pergunta aqui da Esperança muito interessante. Com relação a essas chaves de leitura, o pastor tem alguma preferência de versão da Bíblia para melhor aproveitamento do estudo ou qualquer versão serve? Pergunto porque algumas versões perdem muito com relação ao texto original da Bíblia. Sim, querida irmã Esperança, é verdade, você tem toda a razão, tá? Algumas versões realmente nos atrapalham. E eu vou te dar um exemplo, Esperança. O capítulo 1 de João começa, então, com a descrição da revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, né? E aí termina o versículo 3, capítulo 1, versículo 3, dizendo, bem-aventurado, e depois, bem-aventurados. Né? O que nós temos aqui no versículo 3? Duas bênçãos, duas bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança é bem-aventurado o que lê as palavras dessa profecia. E a segunda bem-aventurança é bem-aventurados, plural, os que ouvem, plural, as palavras dessa profecia. Duas bem-aventuranças. A primeira no singular, a segunda no plural. A primeira para o leitor, a segunda para os ouvintes. Por quê?
porque o Apocalipse foi escrito para uma pessoa ler e várias pessoas ouvirem, né? Então, quando você abrir a sua Bíblia aí, querida Esperança, no versículo 3, se a sua Bíblia traduzir desta maneira como eu te falei aqui agora, primeira no singular, segunda no plural, viu como ela te revelou, te mostrou exatamente o que João quis dizer? Agora, se ela traduziu as duas no plural, ou as duas no singular, ela te escondeu uma coisa. Ela não te mostrou algo que estava lá. A tradução camuflou o texto original. E tem versão que faz isso, Esperança. Tem versão que soma as duas. Ou as duas estão no plural, ou as duas estão no singular. Faz um teste aí na sua casa. Abra a sua Bíblia, uma Bíblia aí, no versículo, capítulo 1, 3. Veja se está ambos no plural ou ambos no singular. Se tiver, a tradução não está legal. Porque o melhor é que esteja, na verdade não é o melhor, é o correto. A tradução correta, a tradução do texto original é a primeira expressão no singular e a segunda expressão no plural. Bem-aventurado o que lê e bem-aventurados os que ouvem. Veja, uma versão pode, de repente, não mostrar para nós. Isso aí não é uma grande questão, viu, Esperança? Isso aí não é uma distorção grave a ponto de, agora eu vou jogar. Não precisa jogar a Bíblia fora, não. Por favor, não faça isso. Não é isso, não. Só estou apenas mostrando para você que pelo menos isso a sua versão não te mostrou. Que está no texto, em grego. E ela não te mostrou isso. E algumas versões mostram Esperança. Algumas versões te revelam isso. Então, é por isso que é importante realmente escolher boas versões. É importante, tá? No meu caso em questão, eu parto bastante do texto original, Esperança. Eu gosto de levar para o púlpito versões bíblicas mais tradicionais. Na minha leitura de estudo bíblico, eu coloco várias versões em cima da mesa para poder comparar as versões e verificar com a tradução que eu faço do texto original. Esse é o trabalho que eu faço. Para os queridos irmãos, a sugestão é o seguinte: se o irmão vai preparar um estudo bíblico, usa várias versões, coloca todas elas em cima da mesa e lê todas elas, o mesmo texto. Se o irmão está fazendo a sua leitura devocional, a leitura do A Sós com Deus, pode usar uma versão mais devocional, versões mais contemporâneas, né? A versão de A Sós com Deus, a versão devocional, a versão que você usa sozinho, de manhã, na hora de você ler a Bíblia. Uma versão mais contemporânea, como, por exemplo, uma NVI, uma linguagem de hoje, ou então uma Bíblia Viva. Bíblia Viva, inclusive, eu participei do projeto dela, tá, Esperança? Estava lá trabalhando nessa Bíblia para vocês, a Bíblia Viva da editora Mundo Cristão. Agora, Bíblia para público, Bíblia para EBD, Bíblia para você ler na igreja, eu já prefiro versões mais tradicionais, né? E aí são essas versões tradicionais que eu costumo usar do púlpito, porque elas têm uma vantagem sobre as versões mais contemporâneas. Elas nos ajudam a lembrar desse texto como ele tradicionalmente correu entre nós. Então tem um caráter mnemônico maior. Você percebeu como é mais difícil decorar um versículo na Bíblia linguagem de hoje? E é bem mais simples decorar um versículo numa versão RA ou RC, por exemplo, por causa disso que eu acabei de falar com você, por causa da história dessa versão bíblica entre nós em língua portuguesa, tá? Então, usa essa sugestão que eu dei para você. Para devocional, versões mais contemporâneas. Para estudo, versões mais tradicionais. Muito bem, pastor. Temos uma interessante também da Marília Lira, antes de eu voltar para uma pergunta da Maria Celeste. A Maria Lira perguntou: João leu os Apocalipses apócrifos antes de escrever o seu livro, ou é registro totalmente da visão? Oi, Marília. Todos os judeus liam esses livros. E no Apocalipse você encontra alusão a eles. João os conhecia assim, tá? Todo judeu conhecia. Um Enoque, por exemplo, é a leitura comum entre eles. Eles conheciam todos. Já falei para você aqui que está até mencionado no Novo Testamento, né? Lá no livrinho de Judas. Ele aparece lá, citado literalmente, o livro de Enoque. Então, esse assunto não é um grande elemento, uma grande informação, porque realmente os judeus conheciam esses livros aos montes. Era uma leitura muito popular da época, tá? Leitura popular. E nesse caso, o João conhecia esses livros, sim, tá? Conhecia por quê? Porque ele faz alusões a eles. Nós temos várias alusões a esses livros durante o Apocalipse. O Apocalipse não cita, Marília, esses livros. O Apocalipse não cita nada, tá? Ele faz alusão. Ele não cita Daniel, faz alusão a Daniel. Não cita Isaías, faz alusão a Isaías. Então, como ele não cita os livros e faz alusões, nós temos que trabalhar por meio das alusões que ele faz, tá?
Então, a minha palavra para você é a mesma que eu dei agora há pouco para Maria Celeste, que é: João viu estas coisas todas e, na hora de escrever, escreveu com o acervo literário, o acervo léxico que ele tinha na mente dele, intermediado, evidentemente, pelo Espírito Santo de Deus. Ok. E a pergunta da Maria Celeste: professor Valtair, o cenário da ilha de Patmos é belíssimo, totalmente diferente de Israel. O cenário tem a ver com os elementos simbólicos do Apocalipse de João? Oi, Celeste. Essa sua pergunta é difícil de responder. Primeiro, porque nós teríamos que saber como era a ilha de Patmos naquela época, 2000 anos, e como era a Palestina naquela época, para poder comparar e dizer que ela era muito melhor ou muito pior, muito mais calma, menos calma. Né? O que nós sabemos da ilha de Patmos naquela época é que ela era um pequeno povoado que tinha uma população muito pequenininha, que pertencia à cidade de Mileto. Mileto é a cidade mais próxima da ilha de Patmos naquele contexto, tá? Fica mais ou menos 70, 80 quilômetros de Patmos, Mileto. E Mileto naquela época, tá, Celeste? Mileto é proprietária, a cidade de Mileto é proprietária da ilha de Patmos. De quem é a ilha de Patmos? Naquela época, a ilha de Patmos é de Mileto. Mileto tem 3 ilhas, e entre elas, Patmos. Tinha um pequeno povoado lá. As escavações arqueológicas indicam que lá tinha um pequeno mercado, talvez um pequeno ginásio, coisas pequenas, porque a população lá era muito pequena. E os habitantes eram milésimos, ou seja, de Mileto. Né? Quem era de Mileto era milesiano, milésimo. Então, nesse sentido, Celeste, a ilha era uma ilha usada para moradia. Não sabemos se tem igreja na ilha, mas como Mileto também não tem igreja, não há registro de igreja em Mileto nesta época. É bem possível que não tivesse, nem na ilha de Patmos, nem na cidade de Mileto. A ilha de Patmos aqui serve como exílio para João. Tá? Então, mesmo que a ilha de Patmos fosse muito prazerosa, Celeste, João não estava lá de boa vontade. Ele está lá contra a vontade dele. E estar contra a vontade num lugar, por mais bonito que seja o lugar, torna o lugar desconfortável. Tá? Então, entenda comigo aqui. Me compreenda. Por mais paradisíaco que seja uma ilha com poucos habitantes, não era deserta, uma ilha com poucos habitantes. Ainda assim, o fato de João estar lá contra a vontade, o fato de João estar lá e, ao mesmo tempo, querer estar entre as igrejas, mas não pode, faz com que a minha imaginação e a minha perspectiva sobre isso é que ele não estava confortável lá. A ilha não era um local de passeio para João. Tá? E então, eu acho que, nesse sentido, não há elementos geográficos na ilha que possam justificar a presença dela no Apocalipse. A não ser o fato, do final do capítulo 12, João descrever as bestas surgindo do mar, colocando um pé na areia e outro no mar, como se ele estivesse enxergando a areia da praia. Né? Além disso, Celeste, não vejo mais como Patmos aparece no Apocalipse, a não ser como o local de onde João enxerga essas coisas. Porque, apesar de hoje ela ser uma ilha turística e tudo mais, naquela época era uma ilha muito pouco povoada, uma ilha que nesse momento recebeu João como um exilado. É dessa forma que ele recebe o Apocalipse. Minha querida, nós estamos já no meu horário de fechar a nossa conversa de hoje, tá? E eu vou deixar as próximas perguntas para a próxima semana. Segura aí as perguntas, Jamile, eu respondo na próxima semana. E eu vou dizer para os irmãos que me ouvem por quê, porque eu estou numa conferência aqui em Barra Mansa, eu estou, então, aqui na casa de uns queridos irmãos nesse momento, e eu preciso fechar a nossa conversa de agora, porque eu vou pregar na igreja e tem que ter um espaço entre eu fechar aqui e chegar lá, senão eu não chego para pregar na igreja, tá bom? Então eu continuo falando para vocês na semana que vem e respondo as perguntas que a Jamile não me trouxe hoje na próxima semana.